Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos pedir permissão aos nossos queridos amigos espirituais da Casa Unidos para o Bem, a nosso Senhor Jesus Cristo, para darmos início a mais uma reunião na noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos por um momento e respirar fundo, profundamente, tranquilamente, seguramente. Imaginando o manto sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo cobrindo toda a terra, cobrindo todos nós, trazendo bênçãos de paz, amor, fé, esperança para a humanidade. Pedimos humildemente, Senhor, pelo fim da guerra, saúde aos mais necessitados que estão doentes, consolo aos aflitos. Que a paz de Deus possa abraçar a todos nesse momento, trazendo um momento de tranquilidade e felicidade ao nosso coração. Respirando fundo, profundamente, tranquilamente, seguramente, e trazendo todo esse bem-estar para aqui e agora, podemos abrir os olhos. Bom, vamos dar continuidade à nossa palestra, né? Ser integral, físico, psíquico e espiritual. Só que hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus e o sentido da vida. Para falar sobre o sentido da vida, eu vou pegar como objeto de estudo Viktor Frankl. Para Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra, nasceu em Viena, e durante toda a sua vida, né, ele buscou mostrar qual o sentido da vida. E também demonstrou que o ser humano, por força da sua dimensão espiritual e sua livre vontade, é capaz de aprender com as experiências. Mesmo experiências que estão no passado, sim. Não só aprendemos, como também conseguimos dar uma resposta adequada no nosso momento presente. E Viktor Frankl passou por experiências, para quem não sabe, em campos de concentração. Então, todo esse conflito também despertou nele essa busca de sentido. Para ele, ele considera o ser tridimensional, e essa visão é uma visão que eu também aposto. Uma visão do ser físico, um ser que é psíquico, mas também é espiritual. E aí, ele vai dizer o seguinte: tudo pode ser tirado de você. Você pode até ser contido fisicamente, estar preso. Mas a sua liberdade de se expressar, ninguém pode tirar. Por quê? Porque o seu pensamento, ninguém tem acesso, percebe? Então, de agora em diante, você não vai poder dizer assim: olha, o meu vizinho gritou comigo, por isso é que eu fui lá brigar com ele. Foi porque ele brigou? Ou porque você, no seu livre-arbítrio, foi lá? Percebe? Então nós sempre colocamos a culpa, a responsabilidade em algo, em alguém. Mas na verdade, nós temos o direito de reagir como nós queremos. E Viktor Frankl percebeu isso no campo de concentração. Por quê? Algumas pessoas, mesmo passando por um momento difícil, imagina você estando preso, sendo castigado, sendo punido, né? Faltando tudo, até mesmo a perda da fé naquele momento, e essas pessoas ainda assim eram capazes de pegar o último pedacinho de pão e dar ao próximo. Percebe? Então, o direito de expressar é único no sujeito. Então, essa dimensão espiritual do sujeito, o seu eu profundo, né? Quanto mais a gente vai observar quem eu sou, quem somos nós, e quando nós tomamos consciência da grandiosidade do ser, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu busco entender, mais ali eu encontro a expressão da própria presença de Deus. Então, é nas profundezas do espírito humano, né, que eu reconheço ali a expressão da presença de Deus. Não tem como ser diferente. Não é verdade? Então a cura para as doenças, os males físicos, inclusive se você vai em médico, faz tratamento emocional, é importante? Até os guias espirituais da casa falam, né?
cuidado, né, com a matéria, cuida da matéria. Mas não adianta cuidar só do físico e nem só do emocional. Senão você vai fazer tratamento a vida toda, porque às vezes a raiz é mais profunda. Às vezes a raiz é no espiritual mesmo, às vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de segurança, por exemplo, nos leva à ansiedade, nos leva à depressão, entende? Então nós temos que tratar também esse lado espiritual nosso profundo. Então a relação espiritual do homem se dá num nível inconsciente profundo, mas mesmo quando eu não percebo, então Deus existe sem ser percebido? Deus existe sem ser percebido. Independe da minha vontade? Independe da minha vontade. É o contrário, né? Nós é que dependemos de Deus para existir. Ué, Arlinda, por quê? Porque você consegue fechar os seus olhos e imaginar você daqui a 10 anos, por exemplo, lá no Japão, ou fazendo uma viagem? Você consegue imaginar. Mas você consegue determinar que vai ser exatamente assim? Consegue, gente? Por exemplo, estar aqui hoje é uma bênção. Você ter acordado já me diz que a presença de Deus é real. Entende? Porque ontem você não podia determinar se você estaria ou não aqui. Simples assim. Aí então, se eu olho para frente, eu já reconheço a presença de Deus. Se eu olho para trás também. E no meu presente? O tempo todo. Porque Deus é presença. Ele simplesmente é. Ele não, né? Porque eu não posso direcionar Deus, ele ou ela. Não é verdade? Eu posso dizer que é um ser, né? Então, a presença de Deus também se dá nesse momento. Exemplo. Se você está com uma dúvida, uma dificuldade, um caminho que você queira seguir, quem não, né, gente? Pedir um conselho. Ai, Deus me ajuda, o que eu faço? Né? Aquele negócio, não sei se eu caso, se eu compro a bicicleta, né? Não é isso? Eu não sei se eu estudo, eu não sei se trabalho. E aí, passa 2 meses, 3 meses e vem a ideia. E normalmente é uma ideia superior. Então você pode dizer para você, não, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei que eu poderia trabalhar de dia, estudar à noite? Isso aconteceu comigo. Por que você não pensou nisso antes? Porque essa ideia nunca foi sua. Senão ela estaria aí. Entende? Então a intuição é algo que vem para nós. É divino e é o tempo todo, não só agora, desde os primórdios da existência humana, aliás, de tudo. Sim, posso dizer que sim. No Livro dos Espíritos cita isso, né? Que até os selvagens tinham uma intuição, uma ideia do que seria Deus. Está no sol, na lua, entende? Já reconheceu a presença de Deus ali. Então, se eu posso dizer que hoje eu sou responsável, que eu tenho um ser que é consciente, essa permissão de ser consciente, de aprender ao longo das etapas do caminho, foi me permitida porque existe Deus. Né? O próprio tempo está a presença de Deus, não tem como ser diferente, né? Você não pode determinar para você mesmo aonde você vai encarnar, por exemplo, onde você vai estar, percebe? Então, essa confiança está em Deus. Então é tudo muito bem pensado, muito bem planejado para estarmos todos aqui hoje. Sermos seres inteligentes, dotados de livre-arbítrio, é uma trajetória que nós seguimos, né? E com um fim muito bem determinado. Então eu posso dizer que se hoje somos inteligentes, o princípio, o início também tem que ter sido inteligente. Está lá no Livro dos Espíritos, a gente não pode deixar de ler. Por que você está falando tanto da presença de Deus? Porque nós somos motivados por essa busca, por alguma busca de sentido. E às vezes é o que nos falta, né? Então, quando a gente reprime essa ideia, não sei, será que Deus está mesmo? Por que eu sofro? Por que eu não tenho o que eu quero? Sem saber que às vezes a gente pede, muitas vezes o nosso pedido, né? Vamos prestar muita atenção, né? A gente até arrepende daquele pedido que a gente faz. Eu que o diga. Eu pedi a vida toda para passar em concurso, porque eu queria, né, ter uma garantia na vida. E quando eu passo, eu tenho que me despedir dos meus amigos todos, não é verdade? Para ir embora para o interior. Cuidado com o que pedes, então. E eu demorei, gente, 23 anos estudando.
E eu sempre pensava exatamente assim, nossa, Deus me ama, por que Ele não deixa, né, eu fazer o que eu quero? Ainda bem que não, porque naquela época eu não tinha nem preparo. Se hoje eu já acho difícil abrir mão de tudo e ir embora, imagina naquela época. Então Deus sabe o que faz, mesmo. Até mesmo quando demora alguma coisa chegar para nós, também. Mas se não alcançamos, fechamos a portinha da fé. Ah, Deus não está aqui, Deus não me ama, Deus não é comigo, percebe? Fechamos. Mas quem abre essa porta do pensamento? É você. Ninguém pode entrar aí dentro do seu pensamento e abrir essa porta para você, não tem jeito. Se você decidir que não existe, não existe. Mas se você determinar que é real... E uma coisa interessante, se eu falo para mim que não é real, muda o fato de Deus de fato existir? Também não. Continua existindo, tá? Então, e outra coisa, a questão dos sofrimentos, que já foi muito bem falado, né, na lei de causa e efeito. Nós não sofremos porque Deus quer, porque Deus está nos punindo, né? Sofremos porque é importante para o nosso aprendizado. Nós não sabemos até onde foi os nossos erros, né? Mas a alma, no plano espiritual, não fica em paz. Então, para ter paz, para ter tranquilidade, para ser feliz, nós optamos e pedimos, até imploramos, né? Muitas das vezes, para vir. Então, quando eu venho num corpo limitado ou sofrendo, na verdade, é a bênção da providência divina na minha vida, atuando ali, para que eu possa me libertar para um futuro mais feliz. Só que a gente não entende. Como a gente não se apazigua com a dor, não é verdade? Aí vira um martírio, porque a gente mantém a dor no pensamento, ao invés de se libertar da dor e entender que ela é a bênção, que essa dor é importante para o seu crescimento. E aí, quanto mais eu distancio desse sentido verdadeiro, que é Deus, mais eu mergulho aonde? No vazio. Porque vamos pensar assim, aqui em Deus eu tenho a segurança, a certeza da minha felicidade, não é mesmo? O meu futuro, eu tenho amor, eu sou agraciado pelo amor, eu não fico tanto na dependência do amor externo. Quantas das vezes você vai num lugar e tem 100 pessoas e tem gente falando assim, me sinto sozinho? Por quê? Porque está mergulhado no vazio. Não há como você ser sozinho. Não há como você se sentir vazio. Porque essa presença nutre você. É você que tem que estar ancorado nesse porto seguro que é Deus, né? Distante desse sentido, eu mergulho no vazio existencial. Aí a razão para as minhas dores, meu estresse, minha ansiedade, minha depressão, superficialismo, materialismo, superstições, a visão de um mundo mágico, percebe? Mas em Deus, eu estou ancorado no amor verdadeiro, no sentido verdadeiro. Ele é a árvore, eu sou o fruto, eu estou sendo nutrido por esse amor. Então logo não há carência, não há necessidade de ficar cobrando tanto as pessoas. Não sou amado, não sou querido, eu sou pouco, percebe? Porque você está revestido de um amor maior, que te sustenta o tempo todo. E essa sustentação, gente, que eu falo assim, que é a mais importante para a cura. Você pode tomar o remédio que você quiser. Olha, eu faço tratamento em pacientes, tem 20, 30 anos, não cura. Vai tomar remédio, vai fazer terapia, é importante? É. Mas a raiz é onde? Na insegurança, na incerteza, no vazio, não está preenchido de sentido. Então, esse preenchimento se dá pela fé, né? Esse preenchimento eu só consigo pela fé, pela certeza que eu tenho no meu coração, mas sou eu que destravo essa porta, entende? E quando eu digo preenchido desse amor, eu digo que se eu me sinto amado, logo eu transbordo amor para fora. Se eu recebo a bondade e a caridade de Deus, então eu transbordo caridade também para fora. Eu estou na presença de Deus, por isso eu passo isso adiante. Porque muitas pessoas, né, estão lá sorrindo, às vezes tem até um câncer, né? Você olha, nossa, aquela pessoa é tão iluminada, ela é tão bonita, ela é tão exemplo, ela parece que está cheio, revestido de algo maior. E está mesmo. Porque quem tem a confiança na presença de Deus está revestido
dessa grandeza, reverencia o amor que está em você, que é esse amor divino, que habita em cada um de nós. Então você é amado sempre? Sempre. Quando você também não merece? Também. O tempo todo? O tempo todo. Você é amado porque você é obra de Deus. Percebe? Você é criatura dele. Não tem como você não ser amado. Então para de cobrar tanto, porque vira uma cobrança, né? O outro não me quer, o outro não me ama, o outro não me deseja. Entende? E aí você fica nessa luta infinita. E quanto mais eu mergulho nesse vazio, mais superstição também. Vem aí o Natal, né? O fim do ano. Quantas das vezes a gente veste nossa roupinha e fala, vai dar sorte? Como se a roupa fosse a sorte. Vou comer alguma coisa, vou ter prosperidade. Nada contra superstições, tá, gente? Pode ter a superstição que você quer. Mas qual é o alimento mais importante que a gente deve ter? Não no Natal, mas sempre. O pão verdadeiro. O Cristo nos diz isso. Natal não é uma vez só. Chega o fim do ano, está todo mundo querendo ser muito bonzinho, né? Muito caridoso. Mas e depois? E a caridade que nós precisamos de ter sempre. Todos os dias da nossa vida. Então esse sentido que nós buscamos só podemos ter na fé. Ai, Arlinda, eu queria tanto ter sucesso. Eu queria tanto ter felicidade. Se eu comer lá a uva, guardar o caroço, será que eu não vou ter prosperidade? Pode ser que sim, né, gente? Não vamos contrariar superstições. Mas tem um jeito de você ter sucesso e felicidade. Uma palavrinha mágica. Dedicação. Dedica, porque é o processo. Pergunte isso a quem tem uma empresa. Ele não fica correndo, ele dedica. Dedica o tempo todo? Dedica. Pergunta isso para uma mãe, se ela vai esperar daqui a 30 anos para ser feliz com o filho. Ela vai ter que ser feliz agora, né? Se daqui a 30 anos o filho dela casar e for para o Japão. Então ela vai ter que ser feliz no presente, nesse momento. Dedica nesse momento a ser feliz. Começa aqui agora a ser feliz. Começa aqui agora a ter sucesso. É no processo, é na persistência do bem. Entende? Ah, eu quero tanto me dedicar à presença de Deus. Comece. Não é no Natal, quando Cristo for nascer. Não, Ele já nasceu, porque você nasceu. Porque você existe. Eu estou vendo você e você está me vendo. Você é real. Então esse amor já nasceu, está aí. Eu estou vendo vários amores da obra de Deus na minha presença. Entende? Então esse é o sentido natalino. Esse é o sentido. Quando eu percebo que é na minha dedicação contínua, é na coragem que eu tenho para lutar, é na fé, é quando eu estou ancorado, é nessa persistência, nesse processo que eu encontro a felicidade. Ah, não é de graça? Não. É uma conquista? Sim. Né? E aí nos falta entendimento para ver esse todo que é Deus. Né? Eu não consigo mergulhar lá na presença de Deus e falar assim, olha, toma um Deus para você. Olha, eu tenho um Deus para mim. Não, eu tenho um Deus em mim. E existe um Deus em você também. Então nós não podemos fazer uma propaganda enganada de Deus, né? Olha, vem para cá, que aqui você encontra Deus. Onde? Vem para cá que você vai ser salvo. Como? Você só pode ser salvo pelas suas atitudes, pela sua persistência, na caridade, no amor, é no auxílio do próximo. Não só no Natal, não só na cesta básica que você doa, não. É no bem que você faz sempre. Porque você tem que ser bom para você, eu já disse isso antes, né? Com Deus e com você, mas é todo dia, não somente agora, entende? Então para, né, de representar Deus no Natal. O que é representar? Olha como eu estou fazendo o mais bonito que eu posso. E se apresente à presença de Deus. Apresente-se agora como uma pessoa que verdadeiramente busca o sentido em Deus. O que é me apresentar em Deus? Senhor, eu estou aqui, diante dos seus olhos, com humildade, com os meus erros, mas eu quero ser bom, eu quero ajudar, eu quero de fato melhorar. E eu posso? Eu consigo? Sim. Por quê? Porque, gente, não nos falta nada em Deus. Então, só para encerrar, Deus é essa abundância, Deus é profundo, Deus é o amor que está em nós.
Olha os alertas de todos os guias, né, na casa, quando eles dizem que nós precisamos ser antes de tudo. Entende? Esse é o sentido do Natal. Ser, me apresentar, extravasar o amor que eu recebo de Deus para o mundo, extravasar a paz que eu recebo de Deus, extravasar a bondade que eu recebo de Deus para fora. Como? Sendo caridoso, perdoando, sendo compreensivo sempre. Então tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e lembra, o Natal é a presença de Deus todos os dias, nascendo todos os dias. Quando eu abro meus olhos, Deus já está lá comigo. Esse é o sentido.